Bom, vou recapitular. Eu usei o notebook LM, né, para poder criar algumas orientações específicas para vocês para o trabalho, né? Na última aula, recapitulando, a gente teve a primeiro contato com a primeira prática, né? E a prática consiste em apresentar uma ideia ainda, né? É uma ideia ainda que quanto antes a gente conseguir validar essa ideia, melhor a gente evita o desperdício, tá? Então, eu vou apresentar para vocês assim, um pouco do que a gente já viu nos slides, um pouco do que a gente vai ver também, e misturado com as próprias ideias dos grupos, tá? Alguns grupos já apresentaram ideias já na primeira aula, né? Foram bem rápidos, alguns já precisam de orientações específicas, eu vou passar. Então, deixa eu apresentar a primeira entrega de vocês, né? Que aí eu vou. E aqui também a gente já pode ir validando, tá? Então, quanto antes vocês entregarem, melhor. Como é o caso de alguns que vão aparecer aqui as sugestões de ideias nesses próprios próximos slides, tá bom? Bom, então a gente recapitulando, o grande momento agora do trabalho de vocês é fazer com que não se desenvolva algo que não vai ser usado, né? Então a ideia é desenvolver algo que vai ter um grau de utilidade, né? Então, e durante isso, né, desse processo de concepção, a gente também tem que objetivar, né, como é que isso acontece no tempo, ou seja, a produção, né? Então, a produção do produto, software e essa linha, né, de crescimento, né, ela precisa de prazo e custo. Então, o prazo, o tempo e o custo, o valor, né, de recursos, né, na grande maioria dos casos financeiros, eles então impõem certa urgência. Então a gente tem aí uma estatística que eu tentei atualizar dos últimos slides para esse, e aí a gente tem 31%, né, ou seja, um terço praticamente, né, de projetos que eles são bem-sucedidos, né, que cumprem, desculpem, o prazo, o orçamento e o escopo, né. Prazo e orçamento todo mundo entende, escopo quer dizer delimitação do que o software faz e do que o software não faz. Então, o nosso grande desafio desse primeiro trabalho é esse escopo, a definição do que vai entrar nessa fase inicial do projeto. Então, se você delimita bem e planeja bem, então você consegue entregar no prazo, no orçamento e com o que foi pedido, né? Que é a nossa temática da aula de hoje, que é a análise de requisição, tá bom? Bom, então 50% dos projetos, eles chegam atrasados e acima do custo, ou então com escopo reduzido, quer dizer, que dentro aquela lista do que era para ser feito, não entregou tudo, tá? E 19% chegam falhos, né? Ou seja, que vão ser cancelados ou não são utilizados porque aquele ali, né, não teve um time, né, que aquilo ali seria efetivo, né, para determinado interesse, né? Então, isso é o risco que se corre quando a gente não aprende bem nessa área, né, tanto no desenvolvimento quanto a questão da condução, né, do gerenciamento disso, tá? Bom, então a gente tem a fase inicial que é esse fluxo, né, de informação, comunicação, né? A comunicação, né, ela é um calcanhar aí de Aquiles quando você entra em processos complexos cuja, né, a requisição ali vai ser também complexa, né? Então, às vezes, a explicação que você conseguiu captar ali do cliente, ele dá a entender uma coisa, e aí, na hora que você entrega o produto, tá uma coisa que não tem pé nem cabeça, ou com pé e cabeça separados, e o que o cliente queria era uma coisa simples, que teve um problema lá naquela questão da explicação, né, da ponte, né, de comunicação, que traz aí a análise, né? Então, se você não conceber estruturadamente, a gente pode construir solução complexa para problemas que não existem, né? Isso é um pior dos casos, né? Quando a gente gasta muito tempo para entregar uma coisa que não é utilizada. Então, seguindo, a evolução, né? Da escriba para o problem solver, né? Problem solver, resolvedor que faz resolução de problemas, né? O analista de sistemas tradicional, o que ele tinha ali como trabalho, né, no início, quando a gente começa a ter a produção de software como área, né,
parte do que a gente tem de prestação de serviço e comércio. Isso aí lá na década de 60, um bem incipiente, 70, acelera. Década de 70, né? Então, o foco era na documentação exaustiva, a postura passiva, né? Esperar aquilo ali, ter alguma reação do cliente, né? E o modelo cascata, né? Que é um modelo que você primeiro passa muito tempo concebendo o projeto, depois desenvolvendo, depois testando, depois fazendo a parte de entrega, e aí que você vai fazer o primeiro feedback, ou ali que você vai ter um contato real com o ambiente que aquele software deveria atender. E como não houve esse contato, né? Que é necessária iteração, depois eu vou falar da diferença entre a palavra interação e iteração, que são duas palavras diferentes, com uma diferença somente a ausência de uma letra, o N, né? Depois eu vou falar o que é. O processo de iteração é quando você repete várias vezes, né? Então, cada repetição é uma iteração. Então, se você faz um loop, né? Um for, para que o loop aconteça 100 vezes, então vão ocorrer 100 iterações, não se usa em, né? E interação, aí sim, é a palavra comum que a gente usa, que é uma ação que está entre duas ou mais coisas, né? Então, isso aí demora, né, para que seja feito, então você acaba tendo um problema aí de entregar algo que depois você tem um desperdício, que é o problema aqui que a gente está querendo focar para esse trabalho 1. Então, já pensando no contemporaneidade, né, com as metodologias ágeis, né, Product Thinking, né, que é uma área de... Depois eu expliquei essa evolução, né, dessa linha de pensamento, né? Então, a ideia é foco em zero, né? Valor zero de desperdício, né? Ou seja, você tem que trazer algo que é construtivo, né? Pensa bem, uma matéria orgânica, ela não cresce pegando células que ela não precisa, ela vai trazendo células para a tela construir o organismo dela. Então, quando você pensa o software, é como se você estivesse ali trazendo para um organismo que é empresa vivo, que está em crescimento, você está trazendo uma contribuição para esse crescimento dela. Então, se você traz algo que ela não utiliza, se aquilo ali é desperdício. Então, a relação ocorre, né, na produção de software, nessa propensão, né, a contribuir para esse crescimento, né, essa vida que existe ali, vamos dizer de alguma forma, né, considerando um organismo que é aquela entidade que está precisando, está tendo uma necessidade direta para aquele software, né, tá? Então, você tem uma postura ativa, né? Você não está querendo só entregar um software, você está querendo resolver o problema ali, né? O crescimento no quê? Como? Quem pode favorecer? Quais principais procedimentos de adequação para aumentar a eficiência? Então, você entra em muitas questões que é a modelagem, tá? Que a gente vai falar na próxima aula. Então, você precisa apresentar soluções para aquilo que você está entendendo ali que é a necessidade do cliente. Então, aí você tem um ciclo contínuo, ou seja, você fica apresentando para o cliente e ele te dá o feedback e ali você começa a fazer as entregas, que é o objetivo da nossa aula aqui com a prática 1, que é a primeira entrega de vocês, que é da ideia, né? Então, agora que a gente vai entrar no debate, e aí, essa ideia foi boa e tal, vamos seguir adiante, vamos abortar a ideia, então vamos pensar aqui. Então, o caminho do produto, né? A gente começa lá, né? Ele nunca está pronto, né? É um ciclo, ele cresce, é um organismo que está em crescimento. Então, quando você traz um software, ele cresce junto com aquele organismo que é aquela entidade onde ele está se conectando, né? Então, um produto ele nunca está pronto porque a vida ela é fluxo, né? O tempo todo a empresa, você já viu uma empresa estática, que é uma coisa totalmente, né, imutável, ela sempre tem algum tipo de adequação, que aí a gente estuda isso na disciplina de Fundamentos de Tecnologia da Informação, onde você entende, né, o software na contribuição dos diversos tipos de sistemas nos ambientes corporativos, e aí você trazendo aquilo ali para o interesse daquele empreendimento, por exemplo, de dar certo, de crescer, né, de começar a dar lucro, né? Então, isso aí você tem várias forças de competição vamos dizer assim, no ecossistema empresarial, né? Então, o software ele entra como uma contribuição para essa empresa sobreviver nesse ecossistema no qual ela tem competições e tem os seus clientes, seus fornecedores, suas relações. Então, isso aí tudo o software também precisa considerar, vocês aprendem em outra disciplina, né? Acho que todos já viram aqui, né?
Bom, então a primeira questão é a definição do problema, né? Qual o problema a resolver? E por que agora, né? E são duas perguntas bem cruciais, né? Que elas são incisivas, né, na hora que a gente começa a determinar para que isso. É a chamada justificativa, né? Você vai definir o problema justificando, né? E aí você vai tentar descobrir isso, né? Peraí, eu estou tendo uma ideia para solucionar um problema. Esse problema é real? Essa dor é real? Vale a pena o investimento nessa área? O valer a pena aí podem ser vários conceitos do que é valor, tá? Pode ser do monetário, pode ser de interesse pessoal, pode ser de prioridades, pode ser de vários aspectos, tá? E aí você tem a entrega, né? O V1, o que a gente está fazendo agora, né? É uma primeira versão de valor aceitável. O que é valor? Quando você já entrega uma coisa que não precisa ainda ser o software, mas você já entrega uma solução, você já entrega uma engenharia, uma ideia de maquinário, de como vai funcionar o seu software, entende? Você já começa a apresentar a concepção da ideia dele. Não se faz um software codificando, você tem que ter a ideia para que se gere a ideia, né, do que você vai precisar codificar. Mas a ideia do que aquilo ali vai contribuir na empresa é o grande momento. Então, não basta o desenvolvedor, o análise de requisitos, trazer isso aí já imperando, vou trazer isso aqui. Não, é uma relação. Então, a empresa, aquilo que vai te dar o retorno de feedback, precisa ser envolvido o quanto antes possível. Por isso que a gente tem que abandonar o modelo cascata, que espera muita maturidade até criar seu primeiro momento de conexão com o cliente. Aqui, no método ágil, a gente precisa entregar valor até mesmo ainda sem nada, somente com uma ideia da mecânica interna do que vai ser o software, tá? Então, aí que a gente vai precisar da próxima aula, que é a modelagem. Como é que a gente faz esse modelo para mostrar para o cliente, né? E aí, na hora que a gente começa a fazer essa primeira concepção da ideia, né, da entrega, a primeira versão, a gente pode chegar a conclusões que podem ser decisivas quando há possibilidade de medição. Ou seja, você mede, eu venho o valor do dedão, tá? Você vai medir aqui se vai, é uma linha que você não sabe o que é o valor precisamente, mas em algum momento você tem que declinar ou, né, preservar aquela ideia. Então, é bem importante como é que você vai medir isso para poder calibrar, porque várias outras ideias, vários outros problemas, né, vão ser propostos, e aí vai se fazer a mesma pergunta, qual problema resolver, por que agora, a dor é real, vale a pena o investimento, e aí você faz uma primeira entrega, e aí você decide novamente. Então, isso aí é um processo de fluxo, tá? Por isso que a gente fala de Product Flow. Visão do produto. O elevator pitch, né? O que é isso? É quando você precisa comunicar. Para comunicar a ideia, às vezes você tem uma abstração sua, que no seu processo de comunicação, aquilo ali pode ser interpretado como uma coisa não interessante, embora ela seja interessante. Então, é bem importante que você saiba lapidar no processo da comunicação o potencial que aquela ideia tem. Às vezes, nesse processo de lapidação, para mostrar algo, a gente começa a enxergar o que a gente está querendo naquele software. É um processo recursivo, né? Então, a gente tem que o valor, né? Qual problema estamos resolvendo, em que contexto ele surge, qual a gravidade, né? Você já começa a ver, sentir aquele dedão que você vai falar, peraí, isso aqui, ó, gente, nossa, isso aqui, você sente que isso aqui vai resolver, você sente até um alívio se você imagina usando aquele software para uma determinada coisa, nossa, ia ajudar demais. Então, na hora que você sente que tem um alívio para uma determinada dor, isso é seu feeling, você tem que seguir ali, olha, peraí, isso aí, ó, vai satisfazer pessoas para determinados contextos, né, que a gente está falando ali, né, qual que é a gravidade desse contexto. Então, é uma coisa muito grave, um contexto que ele surge recorrentemente, né, então você está trazendo uma solução ali que, nossa, vai trazer um monte de benefícios. Então, pensem nisso, tá? Cliente, né, gente? Às vezes a gente imagina uma coisa muito bacana, muito legal, mas quem são esses clientes que poderiam comprar aqui, né? Então, quem que sofre com isso? Quem que é o cara que fala, nossa, deixa eu comprar, vou investir, eu vou contribuir, vou colaborar. As trocas são diversas, tá? A gente pode dizer cliente, uma relação de aquilo vai fornecer o dinheiro e vai vender o produto, ele vai ter uma relação de comércio e serviço. Então, quem não é nosso cliente? É bom delimitar isso, porque às vezes a gente tem lá um orgulho, né? Nossa, eu vou fazer a solução do mundo.
E você está trazendo ali, na verdade, uma coisa para um nicho bem específico, né? Então, como você traz para um nicho específico, você tem que falar quem que não, nunca vai estar nesse nicho aqui, né? Quem que não é meu cliente, para ter a realidade da grandeza, né, da sua atuação, né? Qual o tamanho do mercado? E aí você entra na questão do cliente. Isso aqui são as forças de Porter, tá? Que vocês estudaram, quem lembra lá na disciplina de FTI. Então, qual que é o tamanho do mercado, né? A competição, né? E aquilo ali, quem que você vai ter ali de competidor, quem que você vai ter ali de cliente, né? Nessa relação. Quem são os seus possíveis clientes que já estão com outros competidores seus. E aí você entra, né, com os recursos. O que que a gente precisa para a versão 1, né? Que a gente tem a tecnologia para isso, né? E é muito bom, né, que a gente esteja aqui num curso de formação de graduação, porque isso aqui que é a grande diferença, né, de vocês no mercado, né? Vocês temos a tecnologia para isso quando vocês começam a lidar com várias possíveis soluções em vários aspectos. Então, quanto mais problemas vocês se envolverem no sentido de concepção de um software, né, mais vocês vão aprender a conceber software, gente. É igual a linguagem, né? A gente não aprende a falar só estudando, a gente tem que exercer aquilo. Então, a concepção de um software precisa se fazer muitos, né, o máximo possível. E habilitar novas tecnologias, e se habilitar em novas tecnologias, né, é a sina da TI, tá? Então, você tem que entrar nesse processo da dança do que é. Você tem afinidade, interesse e disponibilidade, aquilo ali é um recurso que traz ali para aquela solução, né, uma contribuição significativa. Lembre, tecnologia tem curva de aprendizagem, tem custo operacional, né, de que aquilo ali pode se demandar um custo aditivo, tem várias questões. A escolha da tecnologia é uma grande forma de você se aventurar em campos que vocês não têm conhecimento, mas que já sabem que são muito explorados por outros profissionais. Então, é bom que vocês se lancem, né? Se lancem mesmo, né? No desafio, assim, nossa, eu nunca usei essa tecnologia, mas estou ouvindo falar, estou sentindo que ela vai ser boa para isso, e deixa eu ver aqui, deixa eu tentar estudar mais sobre ela. E aí, algumas vão ter uma curva de aprendizado muito lenta, muitas pessoas desistem e voltam para a antiga, e outros que persistem ou passam por uma experiência de curva de aprendizado, né, que não gera, né, que fica em paciência, né, que gera paciência. Então, você consegue ali trazer aquela tecnologia para aquela solução. E aí você se habilita numa tecnologia e traz uma solução. Então, isso é a vida do mercado de TI, né? Ela tem que se lançar em novos horizontes, porque é ali que tem mercado, é ali que tem gente interessada, é ali que tem nicho novo, tem pouca competição. Então, às vezes, a tecnologia é um grande propulsor de captura de clientes, tá? Então, é muito importante ter essa atenção. Retorno. Como isso gera receita ou impacto, né? Isso aí já entra numa esfera que ela é justamente quem contrata, né? É o contratante que tem que avaliar, porque às vezes a produtora, né? Quem vai fazer o software, ele vai especificar, vai precificar e ali o cliente que tem que decidir, né? Então precisa entrar numa simbiose que às vezes a produção, né? Na concepção você consegue trazer novas metas para o objetivo daquele software. Não sei se vocês conseguem entender. Às vezes o cliente ele quer só me faz um software aí para aumentar o faturamento em 10%. E aí você entra ali, não vou aumentar só o faturamento, eu vou aumentar o faturamento e redução de tempo de espera do cliente, que isso é um valor também que ele não tinha percebido e o software deveria trazer. Então você traz ali uma certa contribuição na definição dessas metas, é claro, mas a decisão final é sempre do cliente. E qual que é o objetivo estratégico, né, que ele vai ter ali de retorno a longo prazo, né, que entrar por qual seara, capturar quais tipos de clientes, né. Teve um grupo que apresentou aqui que seria, né, para ajudar, né, as pessoas que estão iniciando, né, no curso e terem mais aderência, né. Então, ela é líder de grupo de TCC, que vamos dizer que vocês têm ali um pitch, e aí vocês precisam fazer um trabalho que dá entrega no final de um ano, né, letivo, né, 2 semestres letivos. E essa disciplina é justamente uma boa disciplina para a gente, antes de iniciar esse processo de um ano, que às vezes é curto,
você já terem no semestre anterior para ir pensando nessa disciplina sobre essa possível, né, continuidade aí. Então, aqui a gente tem um exemplo de um caso, né, de um software, né, de uma ideia. Então, aqui a ideia é que a dor, né, seria o cliente, um exemplo, né, a pessoa organizada, mas está sobrecarregada, muitas tarefas, né, trabalho de dia, estudo à noite. Então, qual que é a maior dor? Falhar na comunicação com o professor em relação a prazos perdidos, né, e se desorganizar nas tarefas de grupo no WhatsApp, né? Então, eles apresentaram essa ideia. Então, foi um insight. O software só tem sucesso em eliminar essa dor específica, né? Então, essa dor é isso aqui, ó, sentir frustrado de não ter cumprido o prazo, de não ter entregue o que foi acordado, de não fazer o que os outros estavam esperando que você fizesse, né? Então, isso aí, num lugar, né, no meio de estudo, é muito importante, né? Então, outra que ideia que apresentaram aí no grupo, um dos grupos, né, que apresentou na aula passada, que é a jornada aí do motorista de aplicativo, que ele precisa, às vezes, calcular se aquela opção, aparece uma corrida e ele pode aceitar. Então, aquilo ali tem que ser rápido, porque se o outro pegar, aquilo já some para ele. Então, ele tem que tomar uma decisão que envolve cálculos, né? Que envolve metas. E aí você tem ali um lucro, pode ser uma meta, né? E que aquilo ali, mentalmente, a pessoa não consegue pegar aquela informação que está ali e calcular para saber se vai valer a pena ou não. Então, o software é um software bem interessante, que a ideia ali é jogar em cima daquele aplicativo, sobrepor-se a ele, e apresentar ali para o motorista um cálculo já feito. Então, o software, ele ia eliminar desperdício, o cara aceitar corridas que não são vantajosas, né? Foi uma boa proposição aí, né? Então, o software automatiza o cálculo em tempo real. Outro grupo, né, aqui já, a gente entrando na disciplina na aula 01, né, que chama análise de requisitos, né? Então, vamos pensar nesse aí como uma engenharia, né? Como se constrói uma ponte, né? Acho que vocês já devem ter visto notícias de pontes que caíram, né? Então, precisa se construir uma sólida ponte, que é um processo que é de comunicação, né? Então, ou seja, o usuário tem um monte de necessidade abstrata. Vocês viram essas duas ideias? Elas estão bem pontuais, né? A primeira está mais abstrata que a segunda, a segunda, aliás, é bem mais pontual, né? Vocês têm ali uma forma de resolver um problema para um determinado momento, um determinado contexto, né? Então, você tem essa ideia que está ali, precisa ser compreendida, então, essa definição do que vai ter o aplicativo é a ponte que você traz dessas ideias abstratas. Isso aqui, quando você apresenta as especificações, algumas dessas ideias que antes estavam, de certa forma, abstratas e difíceis de serem, né, especificadas, ela, com a especificação, passa a ficar mais clara a necessidade interna do usuário. Então, quanto mais vezes esse ciclo for feito, essa ponte for cruzada de um lugar para o outro, mais você vai ter a proximidade das duas coisas, entre a ideia abstrata e as especificações, né, que o sistema vai ter de forma bem precisa, bem clara, bem definida. Então, definição, né, descrições do que o sistema deve fazer, suas qualidades e restrições, tem que ser uma forma que não permite o quê? Ambiguidade, né? Então, às vezes, você tem necessidades que elas estão num campo ainda muito abstrato, você traz uma coisa, o cliente pega, não, não é por aí, é por aqui, você traz outra, e ele está mais próximo até chegar na especificação mais precisa. Então, na hora da especificação, o grande problema é a ambiguidade. A ambiguidade é quando a gente tem uma forma de interpretação, pode ser de um jeito, de outro, ou mais jeitos, da mesma forma como se fala. Então, por exemplo, ambíguo, né? O sistema deve ter telas apropriadas para o TCC. Isso aqui, o que é uma tela apropriada? Apropriada pode ser tanta coisa, né? Tanta coisa pode ser apropriada no tempo, no espaço. Então, eu não estou falando que isso aí está lá na proposição do grupo, não, tá? É que isso aí é só um exemplo, tá? Outro exemplo aqui, o sistema deve permitir cadastro de tarefas contendo título, descrição, responsável prazo. Ponto. Isso é igual uma planilha no Excel, né? Você já olha essa descrição aqui, você já imagina um modelo de dados numa planilhinha minimamente, né?
coluna título, outra descrição, responsável e prazo. Né? Então, a instrução está clara, né? O que você vai ter de entrada de dados ali, né? Ainda não chegou na especificação final, que a gente vai começar a falar disso depois. Título, alguns já vão perguntar, assim, talvez alguém aí né, assistindo essa aula está perguntando título, mas está faltando quantos caracteres, né? A descrição também, né? Responsável também, prazo, vai ser um formato qual, né? Então, isso aqui já entra em uma outra instância, que é a próxima aula, tá, gente? As próximas aulas a gente vai começar a modelar isso para trazer essa precisão, para que aquilo ali fique bem claro para o desenvolvedor o que deve ser feito, tá? Então, a regra, se o desenvolvedor tiver que adivinhar, o requisito falhou. Então, o desenvolvedor tem que ter claro, ele não pode estar ambíguo para ele duas possibilidades ou mais de interpretação. Essa é a grande questão. Então, na hora que você fala os requisitos, né, você fala ali coisas de tarefas, né? O que o aplicativo vai ter lá para poder ir até essa parte do aplicativo e acessar aquela função dentro da aplicação, tá? Agora, o que não é objetivamente que você faça, mas é uma coisa que você quer que ele tenha. Então, quando você não tem uma coisa bem objetiva, né, no sentido de dar uma função para o usuário executar, então você está trazendo um requisito não funcional, tá? E aí você tem, igual a gente já viu na última aula, aquele que é inerente ao produto, ou seja, ele tem que ter uma usabilidade fácil, que a gente falou, uma confiabilidade, ele vai ficar caindo, voltando, ele tem que ser rápido, né? Organizacional, né? Ou seja, você vai ter que entregar aquilo ali em um determinado tempo, né? Vai ter que entregar um versionamento, né? Você vai ter que usar um processo da empresa organizacional de fluxos de dados internos, e aí vai. Externo, que não tem a ver nem com a empresa, nem com o seu produto. Coisas que são imperativas, leis municipais, estaduais, federais, determinados regimentos e normalizações que podem ser seguidas, né? Uma ISO, etc. Então, você tem aqui um aspecto externo que vai trazer aí algum tipo de requisito de como o software vai ser, mas que não é uma função que o usuário vai usar, tá? Isso ficou claro. Então, para a gente voltar para o trabalho prático, né, a grande ideia desse trabalho é justamente exercitar em vocês a regra de Pareto, né, o princípio de Pareto, né. Ele é um italiano que já no século, não sei quantos séculos atrás, ele fez um cálculo que ele pegou os terrenos, acho que da cidade de Roma, calculou a metragem deles, né, e fez a associação de quantas pessoas têm qual porcentagem da cidade, da superfície, né? E ele chegou a uma regra que foi de a cada 20% somente das pessoas detinham a propriedade de 80% do território, enquanto as outras 80% pessoas, 80% de pessoas, elas detinham somente, né, 20% desse território conjunto, né? Então, quando a gente apresenta um monte de ideia para o software existir, o que o usuário mesmo vai usar é 20% daquilo ali, mais ou menos. E às vezes você, só com 20% daquela funcionalidade, você traz para ele 80% de valor agregado. Ou seja, valor agregado, desculpa, valor da dor, para satisfazer a dor que ele tem, entende? Então, às vezes você fica imaginando um tanto de coisa. Isso aí, essa regra de Pareto é para a gente saber da priorização. Priorização é para aquilo que vai entregar mais valor e aquilo ali que vai trazer ali um item de funcionalidade que deve ser esperado, né? Então, aqui a gente tem um monte de ideia que surge, igual vocês tiveram agora, essa primeira ideia foi bem legal, que é bom, porque aí a gente vai vendo com as melhorias que cada grupo vai adotando, o que você pode também fazer como processo de melhoria no seu, né? Então, por isso que a gente tem que fazer trocas agora, né, no trabalho 2 que eu vou apresentar para vocês. Então, todo o grupo, na sua parte interna, apresentou lá suas ideias, viu o impacto, né, da dor, né, a viabilidade técnica, dá para fazer, está tendo um alinhamento estratégico, a gente consegue fazer a expectativa do cenário, né, tempo e espaço, depois a gente vai falar disso. Então, seu MVP, né, ele brilha quando você já entrega só 20% das funcionalidades que satisfaz 80% do desejo do cliente, vamos dizer assim, tá? O que é passivo técnico, né? Se não resolve uma dor validada ou lei, então delete. Não resolve uma dor validada é aquela dor que o cliente tem. Dor suposta é, às vezes, que a equipe de desenvolvimento achando que existe aquela dor. Então, você pode supor, mas ele tem que
validar. Então, muita comunicação é importante entre cliente e equipe, né, de análise de requisitos que vai interagir com a equipe de desenvolvimento. Então, funcionalidades cosméticas são proibidas no MVP. MVP é o primeiro momento, gente, é tipo um embrião, né? Ele tem que ser muito bem cuidado, porque é ali que é a gênese da ideia, né? Às vezes, uma lapidação que você faz ali faz um crescimento para um lado, se você fizer uma lapidação para outro aqui, vai um crescimento para outro, então tem que ter bem uma ideia do que você está considerando cosmético, que você vai tirar ali para aquilo ali ficar centralizado mais em um outro aspecto, tá? Então, funcionalidades cosméticas são proibidas no MVP, porque o MVP não tem espaço. Ele está gerando ainda o embrião da gênese da satisfação da dor, né? Então, aquilo que for cosmético é importante que se restringe. Bom, ferramentas aí, um dos grupos apresentou, né, a proposta do MVP, né, plataforma para conectar iniciantes e mentores experientes, né, foi aquele tema bem legal, das estudantes mulheres de TI, né, e reduzir evasão, né, ou seja, as pessoas se ajudarem, ou seja, evasão é o que? O aluno ingressa no curso e antes de concluir ele evade, então ele não tem a conclusão do curso, tá? Então, o índice de evasão, ele tem uma certa porcentagem que acontece em virtude de a pessoa não se adaptar, às vezes, coisas que faltava só uma pequena informação que ela poderia se adaptar melhor. Então, é uma super proposta desse grupo. E aí traz uma questão entre as mulheres, estudantes mulheres sem orientação de carreira, né? Que elas estão ainda tentando entender o que vai ser a carreira dela no futuro, quais as possibilidades que podem ser, né? Então, as funcionalidades, né? A princípio, aí o grupo apresentou um matchmaking de perfil, né? Para as pessoas terem mais afinidades por alguns tipos de atributos. Agendamento de sessões, sessões significa no tempo, né? Aí não é questão que é presencial, mas sessão no tempo. E avaliação, né? Avaliação que aquilo ali, se a mentoria foi legal, não, a troca foi legal, não. E resultados esperados, aceleração na inserção do mercado. Isso aí é muito importante, é super um aplicativo que tem tudo a ver com a lógica do mercado. Quanto mais as pessoas se envolvem, se comunicam, uma vai vendo a outra entendendo a si mesmo como é que é ser um profissional naquela área. Então, é muito importante se ver até mesmo enquanto ainda estudantes, que aí um vai entrando num cenário e já vai trazendo informações para você já vai entendendo. Então, aquilo ali, esse networking é essencial para a vida no mercado, né? E as métricas, né? Taxa de retenção, número de matches ativos, né? Em relação ao uso do aplicativo. Então, o ciclo de vida e métricas, né? Que vocês têm, que a gente já viu na última aula, é o que a gente vai fazer, né? Constrói o MVP, a versão 1, que é o que vocês estão fazendo, tá? E aí vocês medem, né? Ou seja, faz isso, tá bom? Isso não tá bom? Isso sim ou não? Isso sim ou não? Isso sim ou não? Então, você mede binariamente ali para ver, e aí você analisa. Olha, bom, pivotar isso aqui ou a gente vai perseverar nisso aqui? Então, se pivotar, aí começa a construir outro MVP. Se perseverar, então aí já vai para outra etapa do processo, que é outra iteração. Então, o sucesso não é entregar no prazo, o sucesso é entregar valor que é utilizado. Lembre, aquele organismo que está crescendo, você está trazendo um software para aquele organismo crescer de uma melhor forma e até mesmo fazer uma simbiose, né? No caso de muitos sistemas, igual o Uber. O Uber é um sistema que ele é uma simbiose com o sistema real, né? Você tem um sistema real de locomoção, né? De trânsito real, né? Passando por vias, com máquinas, né? Automóveis e pessoas, e você tem um sistema que faz a interligação, né, informacional desses cenários todos, né? Desse cenário. Então, você tem que, essa interligação, esse comportamento dinâmico não existe sem uma aplicação, e a aplicação não existe sem ele. Então, por isso que ele é simbiótico, né? Porque ele não é um sistema que está apoiando um sistema em si, ele cria ali um sistema que é o virtual informacional com o sistema real, e que uma parte não existe sem a outra, tá? Então, é interessante simbiose nesse sentido de vida, né? O manifesto do analista moderno, né? Manifesto, depois eu falo o nome, manifesto ágil, tá? Que ele é um manifesto mesmo, documento, tal, com vários participantes e vários pontos, enumerações, é bem interessante. Vou colocar para vocês o link, tá? E um vídeo também explícito.
Então, o manifesto da análise moderna, identifiquei um problema real e doloroso. Real, real. Existe mesmo? Você tem que entender o ambiente para ver o que é a realidade. E doloroso, você consegue sentir o que é o prejuízo, o benefício, né, em relação à possibilidade do seu sistema? A outra, né, cortei todo o desperdício, funcionalidades cosméticas. Meus requisitos são inequívocos, ou seja, não possuem ambiguidades, né? Para o desenvolvedor, quando eu passar para o desenvolvedor, está tudo ali, ele não precisa perguntar mais nada. É essa a questão, tá, gente? Na modelagem UML que a gente vai ver, porque na hora que a gente começa a trazer para a equipe de desenvolvimento, a gente tem que criar documentos com precisão de dados informacionais ali nos documentos para as pessoas começarem a se basear nesses documentos para cada parte fazer a sua parte bem feita, tá? Esse é outro momento da disciplina, que é assim que a gente vê o UML, tá? E tem métricas claras para definir sucesso. O que é métrica? É algo que você pode medir. Então, quando você fala assim, sucesso, o aplicativo foi utilizado, satisfez a dor das pessoas, satisfez até dor que às vezes as pessoas não sabiam que tinham, né? Mas aumentou a eficiência por outro lado que não era esperado. Isso é igual ciência, gente. É igual, não vou dizer que é ciência de um artefato, né? De uma coisa em si, mas ele é uma solução onde você está envolvendo ali várias necessidades, às vezes, que se cruzam, né? Então, às vezes, você vai focando uma necessidade e acha outra, satisfaz outra, né? Então, é interessante isso. Então, agregar valor com o mínimo de recurso possível. Tempo é dinheiro, né? Eu desculpo usar esse termo, esse jargão, mas é isso. Então, caminho para o zero desperdício, né? Que é o que a gente viu resumindo aqui nessa aula, tá? Então, a gente tem um cenário do desperdício de software, né? 64% das funcionalidades são inúteis. Você fica ali codificando, tá perdendo maior tempo lá, tentando fazer a função funcionar e quando você lança no mercado, o pessoal nem clica. Bom, se vocês um dia fizeram análise, né, dos softwares, né, cara, tem software que tem tanta função que às vezes eu duvido que ela seja até virgem, não teve nenhum usuário que usou aquela função. Mas hoje em dia não tem muito mais, não. Hoje em dia o pessoal está mais focado mas os softwares da década de 80, 90 são bem, assim, com muita funcionalidade que pode ter até funcionalidades virgens. Então, a ideia é fazer esse filtro, né? Vamos lá, ter aquele tanto de ideia de funcionalidade e trazer aquilo ali. O custo da falta de planejamento, né? 68% dos projetos atrasam e 50% custam mais do que o planejado originalmente. Então, as úteis funcionalidades costumam ser só uns 20%, né? Sistemas com defeitos na entrega costumam ser mais da metade, e o sucesso de expectativa é em torno de um terço, né? Da próximo dado anterior, tá? A regra do ouro do MVP é a gente focar aqui nesses 20% de funcionalidade que vão atender a 80%, né, das necessidades reais do cliente, do cenário, tá? Então, as etapas. Identificar um problema prioritário nesse trabalho de você, se a dor do usuário é real. Entrega do MVP, a versão 1, focar na primeira versão aceitável, que entrega valor imediato e tangível. Lembre da aula que eu expliquei o Uber, que eu falei, olha, a ideia do Uber, ela pode ser entregue imediatamente e tangível, ou seja, que você consegue ganhar pelo menos R$ 1, não sei quem estava nessa aula, eu apresentei, né, recapitulando que vocês poderiam conceber naquela aula a ideia do Uber, embora ele não existisse, e já com a ideia de conseguir ganhar pelo menos R$ 1, que seria indo na sala de aula fazendo duas listas. Uma de quem tem carro e para onde vai, que horas, outra de quem quer um carro de carona, né? E para onde vai, e você iria colocar um match entre eles, definir valores e aí pegar a sua porcentagem. Isso aí poderia ser com duas folhas de papel e caneta. E medir, né? E decidir, né? Peraí, isso aqui, ó, deu certo. Tem muita gente com carro querendo dar carona, tem muita gente querendo pegar carona e pagar por isso. Então, beleza, preserva a ideia. Não, isso aqui não deu certo. Não, galera não gosta de trazer estranho pro carro, ninguém gosta de pegar carona com gente, né? E aí poderia pivotar, mas não é o caso do Uber. Então, vamos lá, pessoal. Aí, ó, primeiro aí, ó, de acordo com os fundamentos de sistemas de informação, né? Quais são os componentes que se combinam para formar o sistema de informação?
Então, só para vocês pegarem. Só o início mesmo, introdutório, eu vou pular essas aqui mais facinhas, tá? Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Tá tudo tranquilo? Valeu. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo principal do sistema de informação dentro de uma organização? Então, melhorar o processo de negócio, tá? Agregar valor para ela. Você tem que lembrar que o software não é o mais importante. O mais importante é que vocês tragam um negócio que agregue valor. Né, funcionalidades, né, que trazem valor. Então, qual característica intrínseca de um sistema de informação, né, que aumenta, né, conforme o seu tamanho cresce, né? Então, a complexidade do seu desenvolvimento. A gente tem que ter noção de que, quando a gente tem uma ideia, a gente nem falou muito isso, mas a ramificação, quando você coloca uma funcionalidade cosmética, aquilo ali pode gerar um monte de ramificações que podem gerar um transtorno. Então, por isso que a gente tem que lapidar bastante, não lapidando as coisas importantes, só o que é cosmético, por isso tem que ter a validação do cliente, tá? Então, a análise de sistemas, a gente pode dizer que é um estudo de um problema que antecede a tomada de uma ação ou especificação de um novo sistema. Então, lembre que o sistema, ele é, né, o que você vai inserir ali como possibilidade de melhorar ou ele ser a solução, tá? Qual que é a origem das atividades de análise de sistemas, né? Os requisitos levantados junto aos usuários. Então, o primeiro momento do seu software é a análise do requisito, tá? No desenvolvimento de software, quem atua como elo entre os usuários e o corpo técnico de codificação, então vai ser o analista de sistemas. Lembrem disso, tá? Opa, errei aqui. Flashcard. Aqui. Então, peraí, ficou menor. Que atuou como elo, tá? Usuário e corpo técnico. Aqui o analista de sistemas, dentro dessa profissão, você tem um analista de requisitos, tá? Que é uma especificação do analista de sistema, uma especialização, né? Qual é considerada a principal tarefa de análise de sistemas? Então, analisar e projetar sistemas eficientes. A palavra eficiência, já lembrando de fundamentos de tecnologia da informação, é que você traz algo que entrega igualzinho, só que você entrega com menor recursos no tempo ou de valor de desperdício de produto, mais rápido na entrega, gasta menos recurso financeiro, né, entrega idêntico a mesma coisa, né, gasta menos a paciência do usuário, né, por aí vai, tá? Isso aí já entra na área de design de interação, tá? Isso aí para vocês pensarem, né, no aspecto de usabilidade, tá? Então, o ciclo de vida e desenvolvimento de software abrange desde a concepção de ideias até então, a gente tem descontinuidade do software. Tudo nasce e morre, né? Então, o software ele pode ter o ciclo de vida que ele vai ter o seu auge e depois ele pode ser simplesmente descontinuado, tá? Então, a gente tem softwares que estão no mercado sem descontinuidade até então, mas isso é uma questão que pode não ser eterna, né? Então, quais são as quatro fases básicas do ciclo de vida de um sistema, né? Então, planejamento é quando você está, no momento que a gente está agora, no planejamento. A análise, que a gente já começa ali a fazer um critério de como vai vir a ser o que a gente vai desenvolver, e aí você traz ali um projeto do que é a técnica, a tecnologia a ser usada, né? E aí você começa a trazer aí a fase de implementação, né? Na fase de planejamento, quais são os três tipos de viabilidade que devem ser analisados? Sempre técnica, econômica e organizacional. Econômica inclui tempo também, tá, gente? O recurso tempo, não somente valor, tá? Técnica tem tecnologia para aquilo, o quão ela implica economicamente, o quão implica organizacionalmente, tá? Então, isso é muito importante. Qual é o principal resultado esperado ao final da fase de planejamento? Então, a gente vai ter que a solicitação do sistema e a análise de viabilidade. A análise de viabilidade é sim ou não, tá? Lembra? Então, a fase de análise foca em responder quais perguntas fundamentais sobre o sistema. É o clássico, né, gente? Quem, o que, quando e onde o sistema será utilizado. Acho que todo mundo já fez algum tipo de aula
em português, literatura, né, onde é apresentado para vocês, né, explique, né, com o que, quem, quando, onde, o porquê, né, e tem gente quanto, né, tem várias perguntas que se pode sistematizar para a coleta de dados. Qual que é o documento resultante que consolida na fase de análise? Aí sim, a proposta, tá, gente? Eu vou contar um caso depois sobre gente que pede empresas para fazer propostas de sistemas, né, recebem essas propostas e com essa proposta, sem ainda fechar contrato, não contratando, ela usa o que está escrito nessa proposta para passar para a própria equipe dela desenvolver um projeto a partir daquela proposta. Então, quando vocês apresentam uma proposta, né, você tem que ter ali noção de até onde você vai expor o que você vai fazer, de forma que o outro acabe fazendo por ele mesmo. Isso é uma grande questão. Qual é o foco principal da fase de projeto no ciclo de vida de software? Então, determinar como o sistema funcionará tecnicamente. Aí sim que é a parte da próxima aula, que é modelagem, tá? Próximo conceito, tá? A gente vai ter uma aula dos projetos, né? Que eu vou ver o que vocês apresentaram. E aí vocês vão trazer um breve debate sobre possibilidades para o próximo trabalho, tá? Pode falar, Guilherme. A apresentação vai ser apresentação normal, tipo, com slide, alguma coisa assim? Não, vai ser bate-papo. Vai ser só para eu mesmo vou mostrar as ideias dos grupos, né? E aí vocês vão debater entre si, né? E contribuir. Mas só que essa a gente vai formar, já de antemão aqui, aproveitando a pergunta do Guilherme, a gente vai formar relacionamentos, cada grupo vai se relacionar com outros dois grupos, tá? Depois eu vou explicar isso direitinho. Vai ser um relacionamento circular. Grupo um se relaciona com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, que se relaciona com 1, tá? Então, cada grupo vai estar nesse círculo, né, de conexões, ele vai estar conectado a outros dois grupos, que a gente vai falar na prática 2, tá? Então, isso aí vai depender de como foram as apresentações agora dessa prática 1, para a gente conseguir fazer esses elos, tá? Aí eu explico melhor, tá bom, Guilherme? Mas vai ser informal a apresentação. Aí quem puder, na hora, né, comentar e falar, ótimo, se não, sem problemas, tá? Beleza, obrigado. E não. Então, aí sim, vocês vão apresentar o quê? Desenhos da arquitetura. Ah, agora sim, hoje, desculpa, podia ter ampliado antes. Aqui, tá bom. Desenhos da arquitetura do projeto, depois eu vou falar desenhos, diagramas, tá? Muito importante. Parte de modelagem da interface, que hoje em dia tem formas de prototipação que já chegam no modelo de interface bem, com muito refinamento, tá? Bancos de dados que vocês vão usar, né? Isso aí, ou seja, você vai armazenar seus dados onde, de que forma, né? Aí a gente vai falar sobre alguns dos diagramas que a gente vai abordar nessa disciplina, né? E os programas, né, que você vai apresentar no seu sistema. Quais atividades compõem a fase de implementação de um software, né? Então, você constrói, instala, teste, treina, dá manutenção no sistema, né? Então, isso aí, o treinamento, muita gente acha que não é parte da gente, né? Mas sim, ele envolve na hora da entrega, forma de comunicação, de treinamento para que os usuários saibam usar, né? E nisso você testa também, tem momentos que você usa os dois. O que define o ciclo de vida cascata, eu vou pular um pouquinho, tá? Eu vou entrar mais na aula mais que a gente precisa agora, tá? O que são requisitos funcionais, né? Então, tudo aquilo das funções que o sistema deve fornecer. Função, o cara vai clicar, vai poder usar o teclado, vai poder usar de alguma forma e acionar uma determinada função, né? E como é que ela deve reagir a entradas específicas. Lembra, design de interação tem essa estudo da fronteira, né, da interação homem-máquina, né? Então, você já começa a definir ali que dados na cognição e na interação do usuário vão ser relacionados com as imagens, sons e possíveis outras formas de saída daquele software. Então, isso aí já começa a entrar no que é funcionalidade e na sua cognição de entendimento ali dos seus diversos artefatos, tá? Não é só
menu, não é só ícone, tem muitas outras formas de se conceber funcionalidades, tá? Então, isso aí que a gente tem que ficar bem atento, porque a gente tem uma cultura muito baseada em teclado mouse somente, né, que essa cultura, ela, de certa forma, enraizou mais os tipos de interface, e a gente já tem outras que podem vir a ser mais substituíveis que o teclado e mouse, então fiquem atentos a isso, tá? Então, o que são requisitos não funcionais é tudo aquilo que você não tem uma função que o usuário vai clicar, né? Ou seja, como ele foi concebido internamente o software, né? Então, em relação a restrições, qualidades específicas que o software deve atender, como desempenho ou segurança. Desempenho e segurança sempre são os dois grandes, né, de requisitos não funcionais mais emblemáticos, né? Porque o termo telas apropriadas, que a gente viu lá naquele slide, né, é considerado um exemplo de requisito ambíguo, né? Porque pode ser interpretado de formas diferentes por usuários e desenvolvedores. Então, quando a gente fala apropriado, entra numa palavra que ela tem muito significado próprio, que ela está apropriada ao quê? Então, como não há uma especificação telas apropriadas para isso, aí sim você teria uma definição mais pontual, poderia chegar a uma funcionalidade, né? É só lembrar mesmo de português, né? Quando a coisa é específico no tangível, aquilo ali, agora eu consigo dizer o que é e o que não é aquilo, aí você tem um requisito livre de ambiguidade, né? No contexto de validação de requisitos, o que significa um documento ser consistente, né? Então, lembrem disso, não ter conflitos e contradições. Se falar no início que o sol atende 10 pessoas e lá se colocar um menu para 1.000, ou vice-versa, sei lá. Estou dando um exemplo bem pontual, tá? Ou seja, uma coisa não pode contradizer outra no seu documento. Vou lá algumas aqui, tá? Então, vamos lá. O que apresenta o MVP, né, em um ciclo de vida evolucionário, né? É a versão mais simples de um produto usado para validar hipóteses e reduzir incertezas. Que é o que a gente está entregando hoje, né? Vocês estão concebendo, né? Quais são os 4 elementos de um elevator de pitch estratégico, né? Então, lembrem daquele quadrinho lá que a gente viu: valor, clientes, ideais, recursos e o retorno, né? A gente já falou hoje que é importante o que tem de valor naquele software mesmo, né? Na criação de personas, o que deve ser fundamentalmente descrito, além do perfil do usuário. Então, você tem a dor específica, o gargalo que gera perda de tempo ou dinheiro, tá? Gente, perda de tempo ou dinheiro são dois aspectos muito tangíveis. No entanto, eles podem entrar em outras dores que elas entram do aspecto da usabilidade, da satisfação, dos prazeres. Então, isso aí não necessariamente é só nesse nível. Quais são os 3 filtros de priorização para funcionalidade de MVP? Impacto na dor, viabilidade técnica e alinhamento estratégico. Bom, vou parar por aqui, senão não vai dar tempo de avaliar os trabalhos de vocês, tá? Só para finalizar, mostrando o mapa mental, aliás, eu já fiz. Tem que acessar a tela aqui. Então, o que a gente está vendo agora aqui, né? Na concepção de produtos de software, a gente está muito na parte, né, da sua relação macro, né? A gente está vendo ele na sua esfera de conexão com outras grandes áreas, né? Então, quando a gente fala de um sistema de informação, né, a gente está falando que é o produto que a gente pode vir a entregar. Quando a gente começa a tentar saber do cliente o que ele tem para, né, como desejo, né, você vai começar a tirar requisitos, né, extrair do cliente aquilo ali, né. Então, quais são os tipos, né, de extração que a gente pode ter dos requisitos funcionais, dos não funcionais, que a gente acabou de falar. Os processos, né, a gente pode extrair ali, a gente pode analisar documentos, validar, gerenciar essas informações nos processos de correlação do software com a empresa, com a entidade. E as técnicas de extração, né, gente? As técnicas de extração a gente tem aqui, que a gente vai falar mais adiante, tá? São, em essência, a gente tem aqui várias, tá? Mas isso aqui a gente tem essas aqui que são mais fáceis de compreensão. Então, as entrevistas abertas e fechadas. Abertas é quando você deixa a entrevista seguir ali um caminho dependendo da resposta do interlocutor.
E fechado é quando você simplesmente faz uma sucessão, um roteiro já pré-determinado. Você não cria ali uma abertura para novas perguntas, né? Então, você já tem um conjunto de perguntas fechadas ou então você deixa aberto, tá? Acho que todo mundo já viu, né? Você tem, isso aqui é até uma coisa em televisão, né? Tem alguns artistas que eles fazem contratos, né? Na hora que eles vão dar uma entrevista de se vai ser padrão aberto ou fechado. Então, por exemplo, tem uns, por exemplo, tem um professor da UFMG, o Bertier, ele até então, não sei como está atualmente, ele tinha uma questão de relação com o Google, porque ele é um dos grandes pesquisadores na área de information retrieval, né, de recuperação da informação. Ele escreveu, junto com o Weizsäcker, uma bíblia, né, do que a gente tem em relação à information retrieval. A Bíblia, eu digo assim, que é um livro que buscou muita informação a respeito de técnicas de extrair, né, recuperar informação em diversos cenários, né, momentos. Então, você tem ali uma pessoa que acabou sendo contratada pelo Google e ele teve, né, acesso ao código-fonte completo dos algoritmos que eram usados, que são poucos profissionais dentro da Google que têm. Então, como ele tem acesso a um recurso informacional, desculpa, que ele pode comprometer a grande, né, grande fonte de renda da empresa, né, ele então tem que ter um contrato de comunicação. Então, ele não pode talvez, né, responder qualquer pergunta, né? Então, muitas vezes facilita se você já faz com o entrevistador ali um conjunto das perguntas fechadas, entra no acordo, isso aqui continua, isso aqui tira, e aí sim passe a entrevista, tá? Isso aí só estou abrindo porque em alguns momentos o analista de requisitos ele precisa entrar em informações que elas são delicadas, informações sensíveis que outros da empresa não podem saber. Então, às vezes, isso aí gera necessidade de confidencialidade, né, por contrato, tá? Então, isso aí pode acontecer. E cenários, né, você vai pesquisar na empresa cenários reais do que acontece, os processos e como esse software poderia ser útil ali, né, e as histórias de usuários trazendo ali, igual um dos grupos, né, trouxe, né, aquela narrativa ali do que a persona fez, né, a história que ele percorreu ali. A etnografia, você tem ali uma questão de observação, né? Porque, por exemplo, se você tem, por exemplo, pegar lá na Europa, né? Tem muita comunidade muçulmana, tem muita participação, né? Nas empresas. Então, pode ser que você perceba etnograficamente que a empresa poderia ter ali também, dentre as línguas, também em árabe, né? E ali, não sei, em outra língua específica, que você tem uma comunidade etnográfica pertencente ao grupo de usuários, que não se pensava em contemplar, mas ela é presente. Então, isso aí pode trazer ali uma riqueza, né, para poder ter uma interface que atinja a maior quantidade de pessoas, né, de forma mais efetiva. E a prototipação, né, gente, que é quando vocês vão apresentar ali, né, é isso que eu queria. A prototipação, quando vocês vão apresentar ali o proto, que é antes, né? Tipo, o tipo que vem antes, que ainda não é o definitivo, tá? Então, proto é aquilo que vai ser, o que pode vir a ser, o tipo que pode vir a ser, tá? De prototipação é o tipo que pode vir a ser o seu projeto. Então, trazer aquilo ali numa interface é muito legal. Depois, você tem várias técnicas para extrair, mostrando a interface. Ó, isso aqui não é isso, eu vou apresentar esse lá, tá? Podem ficar calmo. Você tem técnicas que as pessoas escrevem no papel. Faz ali a prototipação de tela no papel, tá? Só continuando, então, os ciclos de vida de software que a gente já falou é o cascata, e a gente está falando do ágil agora. Existem outros três, que é o evolucionário, incremental e espiral, que eu vou falar nas próximas aulas, tá? E os ciclos de vida, né? Na hora que você pensa ali no como vai ser o trajeto, você tem aí, que a gente já falou, planejamento, análise, o projeto e a implementação, tá? Claro que isso aqui tem subdivisões, tá? E lembrando, né, que aqui a gente tem que o profissional que vai fazer essa análise de requisitos, ele tem que estar, vai ser muito importante lembrar disso, tá? Como pessoa que vai fazer o elo entre aquilo que é o cenário onde se está especificando algo e a equipe de desenvolvimento que vai desenvolver, tá?
Então, esse é o objetivo da nossa disciplina, tá? Fazer esse elo, tá? Entre o usuário e a codificação e trazer isso aí claro para a equipe nesse primeiro trabalho, tá? Então, a grande questão aí é a capacidade de abstração, de pensar sobre os problemas, seus nuances, né? E qual que é esse processo, como vai ser esse processo de comunicação para trazer isso para ambas as partes, tá? O usuário e os que vão fazer a codificação. Características, né? Então, tem que ter iniciativa, flexibilidade, né? Isso é a grande questão, tá? Se você falar que, né, o analista de requisitos precisa ter algo, é flexibilidade, né? Então, na metodologia ágil, por exemplo, você às vezes tem ideias que estão sendo abstraídas no caminho e elas criam já um galho que já cria um tronco que já cria vários galhos, galhos, galhos. Vem alguém acha um problema nessa curva e fala, não, isso aqui não dá para ir para esse lado, senão esse galho vai cair. Aí você tem que cortar tudo aquilo. Então, às vezes, você já tem uma abstração muito evoluída. E aí aquilo vai para outro caminho. Então, tem que ter flexibilidade, se adequar às demandas que podem mudar ao longo da interação. E se quiserem pegar o áudio, eu queria só, vou tentar aqui passar a linha para os que já entregaram e vou perguntar se vocês querem dicas, né, para a entrega que vocês fizeram, né? Então, aqui, ó, o Guilherme. Vamos lá, Guilherme, você fez duas entregas, né, Guilherme? Ah, não. Guilherme Manuel. Não, só Guilherme Manuel, sozinho aí, né? Eu vou só relatar. Aplicativo para guiar desenvolvimento técnico de jogadores iniciantes de basquete, né? Então, só para saber, Guilherme tá aí? Guilherme Manuel tá aí? Não está. Então, continuamos para o próximo. O segundo grupo que apresentou na aula passada foi a Ana Luísa e a Maria Luísa, né, que é a plataforma digital de mentoria estruturada que conecta mulheres iniciantes de TI. A gente apresentou aqui um dos slides, né? Aí vocês, Ana Luísa ou Maria Luísa, estão aí? Querem comentar? Querem perguntar? Então, vocês quiserem tirar aí, bom, deixa eu avaliar então aqui para vocês, tá? A segmentação eu acho que está ótimo, tá? Isso aqui é um problema real, porque eu vejo isso, né? Conjuntamente com os profissionais da faculdade, né? Então, isso é super aplicável, tá? A questão das funcionalidades, né? O cadastro, que seria ali já entrando no que você vai ou não fazer no software, vamos dizer o que é cosmético, o que não é, tem um fator que é muito importante, que é a questão do matching, né? Que é quando você define atributos que vão se aproximar, né? Então, assim, eu criaria no primeiro momento agora, né? Uma elaboração melhor do que é comunidade, tá? Porque tela de progresso, eu acho que ela pode ser cosmético, tá? E a gente tem uma questão que quantificamente é a aproximação de pessoas, né? E quantificar isso, eu acho que pode ser ainda, vai gerar muito de como analisar, como metrificar o progresso, né? Isso aí vai gerar um problema, eu acho, para vocês, tá? E a avaliação da mentoria e agendamento de sessões, eu acho que é o mais interessante, né? E esse direcionamento que se apresenta, né? Como é que isso já pode ser criado em conjunto com algum grupo de teste, que eu acho que é o mais importante no trabalho no MVP de vocês, é apresentar isso para um determinado grupo, né? Na forma, não precisa ter o software, mas na forma de tentar ali extrair das pessoas uma possibilidade de mentoria, fazendo com que a mentoria aconteça, as sessões aconteçam, né? E aí, mesmo que não haja o software, analisar esse acontecimento, que é o objetivo do software de vocês, e extrair dali alguma nova funcionalidade ou tirar alguma outra, tá? Deixa eu ver aqui, vocês perguntaram aqui. Então, você tinha mencionado que as pessoas têm que ter especificações com idade. Isso aí não é tão requisito não, mas é importante, tá? Gabriel Braia, professor, a gente vai preencher as partes na versão 2? Vai, eu vou colocar o outro formulário. A ideia era colocar agora, durante a aula, tá? Mas aí eu já vou pular para o formulário da entrega final. E aí eu vou avaliar aqui nesse mesmo formulário mesmo para comentar para vocês, tá? E a Ana Luísa perguntou aqui, como o nosso app engloba mulheres na área de TI no geral, temos que especificar.
É importante, porque você precisa de um cenário, né? O seu cenário é onde você estuda. Então, você pode criar ali uma especificação para a sua turma somente, para a sua turma mais uma outra turma, aí você vai em qual, né, qual que é o seu recorte, é uma decisão que você precisa tomar nesse primeiro momento, né? Então, isso aí pode ser interessante, tá? Isso aí, às vezes, a gente tem uma decisão, eu vou pequeno demais ou estou dando um passo maior que a perna ou não, sabe? Então, é importante que o MVP seja o suficiente para que você faça acontecer algo, o mínimo. Por isso que a palavra mínimo é o mais importante. Então, o mínimo para ele acontecer algo, para você ver aquilo acontecendo, aquela sessão acontecendo, e extrair dali informações daquela experiência, criar mais funcionalidades, né, especificar melhor, pode ser interessante. Beleza, Ana Luísa? Vamos para o próximo grupo. Agora sim, Guilherme Leite, Daniel Enzo, Gabriel Braga e Thiago Lima, todos estão aí, acho que todos estão aí, né? Tem participantes bastante. Não facilitar o agendamento de integrante de grupo de RPG, ajudar pessoas a encontrar grupos novos que atendem suas necessidades, né? A questão aí que eu vejo um problema de vocês é que essas funcionalidades que vocês apresentaram, aqui, ó, cadastro de grupo, cadastro de membros, criação de tarefas com título, descrição responsável. Peraí, cliquei errado. Já estou em outro aplicativo. É aqui, foi bom. As funcionalidades de vocês, perfil de jogador, datas e horários livres, tipos de sistemas de RPG preferidos. Eu acho que está bem pontual, bem objetivo, né? E a questão maior é prioridade em momentos que vai estar disponível, né? Porque eu vi uma potencialidade do seu jogo vou jogar RPG agora. Então você vê lá quem está disponível. Ou então, se você já tem ali uma agenda, coloca lá de agenda, disponibilidade para RPG, tais e tais horários. Então, o match dessas agendas, eu acho que já é um grande objetivo que o MVP de vocês pode criar, já fazendo isso entre colegas, pegando os dados ali, quando você pode, que dia, horário específico, e já dando ali uma sessão para acontecer de RPG acontecer em virtude da ideia de vocês. Pessoas, alguma dúvida? Tiago, a materialização das ideias pode ser feita no campo? Claro, vocês podem usar tudo que é ferramenta para trazer ali uma materialidade. No entanto, o mais importante é trazer isso para um cenário que ele é usado. A ideia tem que ser colocada em prática, num cenário reduzido, entende? Então, se vocês conseguirem, através de mapeando dados, né, no caso de vocês, fazer uma sessão de RPG acontecerem só com papel e caneta mesmo, agendando, tentando perguntar quando você pode, quando você não pode, e ali você já começar a modelar um resultado, né, entregando um valor mínimo, que é pelo menos uma sessão de RPG, eu acho que já é, e analisar essa experiência já é o grande objetivo dessa prática, tá? Você vai fazer como se fosse assim, o fim do mundo está chegando. Peraí, Hugo, você pode só segurar o microfone aí que eu já te atendo. Então, quando você pega ali o cenário, o fim do mundo vai acabar. Esse foi meu grande sonho, esse software. Eu não tenho tempo para fazer o software, mas eu vou fazer uma sessão de RPG acontecer com a lógica que tinha no software. E vocês mesmos têm que estar seguros que o projeto de vocês é bacana. O próximo aí, Vitor, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Rafael Soares, né? Então, tem aqui a plataforma web simples para organização e acompanhamento de tarefas em grupos de TCC, reduzindo atraso, retrabalho e falhas de comunicação. Esse aí é super legal, porque vocês têm como validar isso aí com uma experiência de entrevista, vocês podem fazer, né, com alunos que já fizeram o Pitch 1, né, e alunos que, né, caso vocês tenham contato com algum que já tenham feito o Pitch 2, né, tenha sido aprovado, com o professor, né, de Pitch 1, Pitch 2, com o coordenador do curso, né, com a diretora, né, então, isso aqui você traz benefícios para toda a comunidade acadêmica, né, então, o cenário que vocês podem lidar de relacionamento é amplo. Então, vocês podem coletar uma simples entrevista. Eu recomendaria muito o professor Humberto, que é o professor de Pitch 1, Pitch 2, e tentar trazer para ele ali uma possibilidade dele atender vocês numa entrevista para vocês idealizarem melhor, sabe? Então, isso aí é muito bom, que vocês estão no cenário, né?
Então, aí sim, né, vocês têm ali uma modelagem, né, painel geral com visão de progresso do TCC, eu acho que isso aí vai ser uma revolução, tá? Então, eu acho que se vocês já conseguirem fazer uma análise, como o TCC é um momento muito largo, né, não dá para poder fazer pontualmente, o agendamento de um RPG, né, um aspecto semanal, né, você tem um aspecto temporal pregresso, então você pode analisar com o professor quais foram esses momentos decisivos de entrega, que você pode quantificar o que ele já usa como uma métrica para poder criar ali sua barra de progresso, entende? Então, só uma análise pregressa de algum, né, de uma conversa com ele ali já serve para vocês o MVP, tá? Eu acho que é bem fácil. Alguma dúvida? Ah, Vitor, eu posso tentar falar com eles. Estão impedidos. Ótimo, perfeito. Então, vai servir para você, para ele e para a faculdade inteira. Agora, o próximo grupo do Marcelo Augusto, Marcos Izon, Ana Sol, Gabriel de Carvalho, né? Controle seus gastos, né? Seus ganhos como motorista, né? Então, o aplicativo do Uber, que recebe a proposta de corrida, uma coisa que eu acho que pode declinar aí é sair dessa questão de controle de gastos, tá? Não vai para essa esfera, não, porque tem um monte de aplicativo para controle financeiro, gestão financeira, tá? Então, se vocês focarem só nessa questão de aceitar da proposta ou não da corrida, eu acho que o aplicativo MVP de vocês já é melhor, tá? Então, uma coisa que vocês podem fazer é, sei lá, se algum de vocês tiver contato com algum motorista de aplicativo, né, onde vocês já forem, avaliar, né, a interface e ver, porque o caso de vocês é questão de segundos ou milissegundos, entende? Então, seu software é de tempo real. Então, ele tem um cenário que a esfera do tempo, desempenho, ele é de suma importância, aquele requisito não funcional que a gente falou. Então, ele tem que ser rápido, ele não pode ser lento. Então, medir, às vezes, aspectos de milissegundos entre a interface, a necessidade de cálculo, tempo de captura do dado e retorno do resultado do cálculo, né? Só de calcular isso sem fazer o software já é um MVP que vocês podem entregar também, tá? Para validar se aquilo ali tem alguma viabilidade ou não. O grupo de vocês tem alguma pergunta? Tá, continuando, o grupo da Anuska, Cristal, Vitória Campos, Juan César, Lucas Almeida, plataforma para ajudar jovens a se prepararem para o primeiro emprego. Eu acho que esse aí, ele pode ter um recorte, né, jovens sem experiência profissional, um recorte está muito amplo, tá? Então, isso aí já pega sem experiência profissional infinito, tá? E criação de currículos simples, dicas para entrevista e lista de vagas inicial. Então, isso aqui, eu acho que ele entra numa esfera que ficaria mais fácil para vocês, nesse momento, criação de currículo simples, né? Então, uma interface que talvez você já consiga definir que tipo de dados são necessários, qual é a sua árvore de perguntas você vai fazer para a pessoa, né? Se ela perguntar, você é da área da saúde, então tem perguntas específicas ali dentro. Esse tipo de ideia de árvore de perguntas, né, e a validação com profissionais, né? Eu sugiro um recorte maior, mas pode ser amplo também. Você poderia extrair esses dados facilmente com vocês mesmos, né? Com os próprios integrantes do grupo. Mas é ideal que seja externo, tá? Para que não haja tendência e viés dentro da análise de dados. Rafael Augusto, Rafael Silva, Riana Cimento e Gabriel Silvério, né? Criar uma plataforma simples e educativa que ajude estudantes iniciais a dar os primeiros passos em investimentos, com valores baixos, linguagem acessível e foco em educação financeira prática, né? Então, isso aí é uma área de extrema competitividade, né? Tem muita gente competindo nesse mercado, né? E trazer a grande questão é conteúdo educativo curto, né? Então, isso aí já entra num perfil social, entra num sistema mesmo que você precisa ter, né? Então, na hora que você faz esse conteúdo educativo, já vai para uma esfera que é diferente do que é o processo de administração financeira, de fazer o investimento, né? Então, simuladores básicos, gestão de investimentos acessíveis, né? É muito bastante, é muito bem, como fala, como esse aplicativo. E eu acho que vocês podem se aventurar nessa área também, não é porque já tem no mercado que vocês não precisem seguir na ideia e investir, né? Qual que vai ser o diferencial de vocês, né? Na hora que você analisar o mercado, você vai ver lá um monte fazendo igual.
e aí você pensa assim, peraí, esse aqui tem muita gente que está tentando fazer e não está tendo essa solução nessas que são seus competidores, né? A sua concorrência, né? Então, tentar trazer algo que seja específico que a concorrência está desatenta, tá? Eu não sei se o grupo está aí. Uma pergunta? Bom, temos. Deixa eu ver aqui. O da Maria Eduarda, Alex Paulo, né? É o aplicativo Permite Cidadão, a gente falou, né? De problemas urbanos. Acho que eu dei uma orientação aqui já, né? E agora do Bernardo Santos. Aqui, bom, a proposta MPP. Leste Seguro CRM é uma plataforma end-to-end projetada especificamente para o nicho de proteção veicular. Bom, isso aqui parece que é algo que já existe, né? As fazendas, sancionamento de interesses claros, complementado. Isso aqui você está apresentando algo que já existe, né? Depois você tenta escrever aí mesmo a proposta do que é o que você quer trazer, você trazer aqui em sala. Não sei se o Bernardo está aí. No grupo. Acho que acabou. Alguém postou aqui, eu não atendi? Então, beleza. Então foi just in time aí. Então é isso, galera. Eu já vou deixar então para vocês fazerem a entrega, que vai ser a entrega final, tá? A entrega que está marcada para. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aliás, não precisa não, né? Vocês têm aí no Classroom. A atividade de vocês está para entrega agora dia 24, não é isso? Então, na terça-feira, eu já vou pegar a entrega, né, como final. Já vou, após essa aula, eu vou colocar o formulário para vocês fazerem a entrega final, tá? Porque esse formulário foi só uma entrega parcial, tá bom? E a entrega final já vai ser nesse próximo. E aí, na próxima aula, a gente comenta, tá? Que aí eu vou precisar que haja interação, que igual eu falei, na próxima aula a gente já vai começar a fazer aglutinações e processos de conexões entre os grupos. Bom, pessoal, agora, alguém tem mais alguma pergunta? Então, a entrega do trabalho está aí, tá? Se reúnam para poder, né, peguem lá a especificação. Eu coloquei esses slides que eu mostrei agora há pouco para poder explicar melhor, né, o cenário do trabalho, né? E, e aí eu vou colocar o formuláriozinho para vocês preencherem, tá? A entrega final. E essa da versão 1 podem desconsiderar. Vou até tirar o link lá, vou desativar o formulário para entrega, tá bom? Então, agora quem está em sala, por gentileza, para colocar um P aí, de presença, de presente. E boa noite e até terça-feira que vem. Alô. Estou em aula. Eu fui Mãe, eu tô em aula online agora. Aí que eu vi Tá seu bom? carro lá, pensei que você ia dar. É aqui, não. Você não Tá. almoçou, né? Não, ainda não. Manda um abraço aí pra sua mãe aí. Ela é ótima. Eu tava tentando achar a janela de vocês, agora eu achei.